Museu da Matriz de Pirenópolis é um testemunho da fé, idealizado a partir do restauro de 2006, que reconstruiu a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. O museu é resultado do trabalho daqueles que acreditaram na recuperação da igreja, após o incêndio que consumiu quase toda a sua estrutura. Para compreender a importância do museu, é preciso conhecer Pirenópolis e sua cultura fortemente baseada na religiosidade. Viajar no tempo e desvendar os mistérios de tanta fé ajuda a entender o apego da população pela igreja que se tornou um ícone e foi esteio para a formação da sociedade e suas manifestações culturais. A pequena e agradável cidade, fundada pelos bandeirantes em 1727, chamou-se a princípio Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, por causa da santa e de uma enchente que levou metade da ponte sobre o Rio das Almas. Surgiu com o ciclo do ouro e prosperou rodeada pela bela Serra dos Pirineus, passando a se chamar Pirenópolis. Patrimônio histórico nacional, a cidade é um consagrado polo turístico e seus casarões seculares guardam um retrato vivo da história goiana. As atividades econômicas e sociais se desenvolveram em torno da Igreja Matriz, construída pelos escravos entre 1727 e 1738. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário é considerada a mais antiga do estado. Em estilo português colonial, foi feita de taipa de pilão, adobe, cantaria de pedra e madeira. É o maior edifício religioso do Centro-Oeste e um dos principais pontos turísticos de Pirenópolis. Tombada pelo IPHAN em 1941 como o maior monumento barroco do Brasil, ela representa a memória viva do auge do ciclo do ouro, que impulsionou o nascimento da cidade. Desde esta época, os moradores cultivam a fé e mantêm viva a sua mais forte tradição, realizando todos os anos a festa do Divino Espírito Santo. Com raízes no folclore português, a festa ganhou importância e tornou-se uma das mais famosas manifestações culturais do estado de Goiás, por conta da marcante tradição religiosa. A festa do Divino acontece 50 dias depois da Páscoa. Durante cerca de 20 dias, manifestações religiosas e profanas se misturam. Missas e novenas, procissões, alvoradas, bandas de música, queimas de fogos, levantamento do mastro, pastorinhas e mascarados. Foliões surgem de toda a parte, a pé ou a cavalo, para saudar o Divino Espírito Santo. A festa termina com a encenação da luta entre mouros e cristãos, as famosas Cavalhadas de Pirenópolis. Os personagens e símbolos da festa do Divino são temas de constantes inspirações para os artistas e artesãos locais. Desde criança, né, eu sou a mais velha da casa e eu brincava nos quintais e a gente, o que a gente tinha? As mãos. Era o barro, era as árvores, né, que a gente brincava muito. E eu me inspiro sempre na nossa cultura, né? É tudo que eu vejo, que eu vivo, é toda a minha vivência desde a infância. Trabalhar com o sagrado, com o divino, é muito grande, porque a gente não tem dimensão da grandiosidade que é muito farto, é muito grande, tudo é muito. E eu vejo isso com minhas coisas também, que eu faço independente se alguém vai gostar. Eu faço pra mim e sai de dentro.
E quando eu faço o divino, é maravilhoso. O divino é o sagrado, é a fartura, é a abundância, é o que me gratifica. A Igreja Matriz passou por várias reformas e transformações ao longo de sua existência. A primeira aconteceu ainda no século XVIII, quando foram construídas as duas torres. A partir de então, sofreu uma série de reparos que ajudaram na sua conservação e preservaram a essência arquitetônica, mantendo seu caráter de referência histórica e cultural. Apenas 3 anos depois de uma longa e minuciosa obra de restauração, aconteceu o inesperado. A noite de 5 de setembro de 2002 abriu um triste capítulo da história de Pirenópolis, que marcaria para sempre a memória de todos. No meio da madrugada, um incêndio de grandes proporções destruiu a maior parte da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. O fogo consumiu o telhado e toda a parte interna do monumento. As imagens, as pinturas do teto, as paredes e boa parte do mobiliário foram seriamente atingidos. Uma das torres desabou e o telhado caiu. Os elementos artísticos, a pia batismal de madeira, os sinos, um relógio de pêndulo alemão de 1885 que ainda funcionava. Tudo havia se perdido no incêndio. O episódio abalou profundamente a comunidade e comoveu o país. Mas o grave acidente revelou a fortaleza das verdadeiras muralhas de barro assentadas sobre cantaria de pedra, que, contrariando os 300 anos de história e as altíssimas temperaturas durante horas de fogo, se mantiveram em pé. As paredes resistiram heroicamente ao incêndio. Acreditando que a igreja pudesse ser recuperada, a comunidade decidiu pela restauração. A dor da perda transformou-se rapidamente na esperança da reconstrução. Escolhemos a dedo um grupo de uns 15 técnicos do próprio IPHAN e discutimos o assunto dentro da casa. O que fazer com esse monumento? E depois de um dia intenso de discussão, chegamos ao seguinte consenso: vamos restituir o volume da igreja na paisagem, ou seja, vamos recuperar a engenharia e a arquitetura da igreja. E no momento que a gente acabou de executar essa cobertura metálica, eu senti como se a gente estivesse cuidando de uma vítima de um acidente muito grave, que entrou na UTI, e que a gente, além de fazer a cobertura, estava na hora de botar uma gaze, de botar um band-aid, para até amenizar um pouco o impacto do que tinha sido essa destruição para a própria cidade. O IPHAN implantou uma UTI, Unidade de Terapia da Igreja, uma operação emergencial de salvamento para cuidar da igreja como se fosse um paciente grave. Uma enorme cobertura metálica deu proteção às paredes e, junto com escoramentos de portas e janelas, preparou o monumento para a delicada restauração. Seu Ico, um católico fervoroso e cidadão dos mais conhecidos e queridos da cidade, foi durante muitos anos o tocador dos sinos da igreja e nutria por ela grande devoção.
Após o incêndio, ele sempre acreditou na sua recuperação e na criação de um museu que contasse a história. Em sua simplicidade, cantou a esperança de ver novamente a igreja de Nossa Senhora do Rosário de pé. Agora a gente já aliviou, porque já viu aí. A gente está vendo ela nessa ruína, mas está vendo que já está consertando. Então o altar-mor era ali, ó, o trondo. Então subia até lá em cima, o trono tinha 5 degrau. E aquelas molduras, aquelas coisas. E o teto que é de cima pintado e o outro teto de lá, que era atrás do trono, também pintado lá, era pintado o escudo com o Divino Espírito Santo. E cá na frente é a Nossa Senhora do Rosário, porque era a nossa padroeira. Mas a gente consola, porque queimou São Francisco, que foi uma imagem tão antiga que tinha em Pirenópolis. Queimou São José, que era um São José de bota, muito antigo de Vega Vale. Queimou São Joaquim, que era uma joia da igreja de escultura bonita. Mas a Nossa Senhora do Rosário ficou. E ela ficou aí, então a gente ainda vai ver ainda o coral dela cantar. Nesse dia, ó Virgem Maria, nós te damos seu louvor. Que chove sobre nós, nesta terra tão feliz de Santa Cruz, nós seremos fiéis à tua voz, que por ti nós chegaremos a Jesus. Nós seremos fiéis à tua voz. Infelizmente, seu Ico não pôde esperar para ver o sonho concretizado e se foi antes da reinauguração. Como não poderia deixar de ser, no canteiro de obras da igreja, que para ele era como uma segunda casa, seu Ico recebeu da população de Pirenópolis e de todos os seus amigos a última homenagem. A exposição Canteiro Aberto, montada no interior da Igreja do Rosário, permitiu aos moradores e visitantes acompanhar de perto o processo de restauração. Os painéis explicativos e as visitas guiadas promoveram um trabalho de educação patrimonial, onde todos puderam participar através de críticas e sugestões, além de conhecer o valor histórico, religioso e social do edifício. Mais tarde, a exposição passou a integrar o museu. Se decreta que isso é um museu, então essas marcas, inclusive, que estão aí para todo lado, elas podem perfeitamente, elas são elucidativas. Se eu decido, não, essa nave, a nave vai continuar sendo nave de uma igreja, que tipo de artefatos ou coisas eu preciso trazer para cá? Aos poucos, a matriz se reapresentou como nasceu, simples, bela e verdadeira. O seu altar-mor havia sido levado pelo incêndio, mas uma curiosa solução surgiu do passado. Em Pirenópolis, havia 2 igrejas do Rosário, a dos brancos e a dos negros. Intervenções desastrosas fizeram a igreja dos negros ruir, mas o seu altar-mor permaneceu preservado por mais de 60 anos. Finalmente, a igreja sem altar-mor uniu-se ao altar-mor sem igreja, para formar uma nova igreja do Rosário, sem distinção de cores.
Tal qual uma fênix, a matriz ressurgiu das próprias cinzas e voltou a ocupar imponente o seu lugar no cenário e na paisagem bucólica de Pirenópolis, que tanto inspira artistas e encanta moradores e visitantes. Das janelas de suas torres, contemplamos a beleza da cidade à sua volta. O Museu da Matriz foi criado com o intuito de revelar às gerações atuais e às futuras todo o trabalho e empenho para a reconstrução da igreja, o valor histórico do monumento e sua importância para a memória e a identidade cultural de Pirenópolis. Este é um museu diferente. Fazem parte do acervo as paredes à mostra, os pedaços de adobe, telhas, encaixes de madeira, restos de adornos e dos elementos artísticos, além de escombros que revelam a gravidade do incêndio. De um lado, altares e imagens totalmente reconstruídas pelo trabalho de restauração. Do outro, o que ficou de pé após o incêndio, preservado em sua forma. As soluções criativas usadas no canteiro de obras, tais como o rabo de cavalo, o adobe de pilão, andaime móvel e injeção de barro, também estão expostas no museu. E a gente começou reciclando a própria taipa que vinha do desmoronamento de certas partes da igreja. Então, ao pegar aquela taipa, aquela terra, peneirar ela, a gente fez os primeiros ensaios de taipa de pilão, para tentar aprender como é que os antigos faziam a técnica do barro amassado em forma, né? Técnicas modernas de arquitetura e engenharia, aliadas à força e firmeza das paredes antigas, buscaram a melhor forma para preservar o que sobrou e recuperar o que parecia ser perdido. Os recursos materiais e os objetos utilizados para desenvolver novas técnicas e experimentos constituem também o museu. Fotografias e painéis revelam o processo de restauro e contam toda a trajetória do símbolo maior e orgulho de Pirenópolis.